A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. Há um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vós recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de vós, quando na vida espiritual única real estão, não raro, muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porque não dá atenção ao mau proceder alheio é caridade moral. Tá, vamos lá. Aonde que começa a caridade? Tu aceitar o outro como ele é. Também, mas aonde que começa a caridade no nosso mundo aqui, físico? O que o Espiritismo diz a respeito do início da caridade? O ciclo, o local onde começa? Na família. O Espiritismo diz que a caridade começa dentro da família. Quem não pratica caridade dentro da família já está errando. O principal é começar a praticar a caridade dentro da família. Depois do ciclo da família. Amigos? Amigos, exatamente. Praticar a caridade com os amigos. Isso quer dizer amigos, colegas de classe, colegas de trabalho, gente, vizinhos. A caridade se estende dentro desse maior. Ele diz os tipos de amigos, não, ele especifica. Ah, não, vai ser legal com as pessoas que são legais contigo. Não. As pessoas que frequentam os lugares que eu frequento, eu tenho que ser legal com todo mundo. Quer dizer que eu tenho que ser legal com todo mundo no colégio, eu tenho que ser legal com todo mundo no trabalho, eu tenho que ser legal com todos os meus vizinhos. Porque é uma maneira assim, ó. Tu começa na tua família, sendo legal com todo mundo ali dentro. E depois com os mais próximos. É o principal ponto da caridade. Ele fala que aquele que não consegue praticar a caridade dentro do lar já está uma maneira assim de dizer, tipo, pecando. Mas a gente não tem pecado aqui no Espiritismo, né? Mas como se estivesse já errando, porque não pratica caridade moral dentro do próprio lar. Então depois os ciclos são os mais próximos da gente. Por que o Espiritismo fala isso? Porque as pessoas mais próximas da gente vão ser os nossos melhores amigos e os nossos piores inimigos. Então quer dizer que a gente tem que saber lidar com tudo. É isso que a gente é testado. Porque o nosso pior inimigo não vai reencarnar do outro lado do mundo. Nosso pior inimigo vai reencarnar o mais próximo que ele puder da gente, para que a gente consiga conviver. Vocês já viram os gêmeos siameses? Vocês sabem por que existem os siameses? São pessoas que se odeiam muito e que não têm outra opção de conviver. Então eles nascem juntos. É uma maneira que o Espiritismo fez de fazer com que pessoas que se odeiem sejam obrigadas a conviver juntos. Uma série que eu vi, que não sei se tu já viu American Horror Story. Não, nunca vi, mas eu já sei o que é. Tem gêmeos siameses, né? Que, tipo, tem duas cabeças, basicamente, quase. Daí uma queria separar da outra. Queria, a todo custo, fazer uma cirurgia algum dia. Daí elas acabaram aprendendo a amar uma outra, no fim, sabe? Uhum. Não nada, ninguém vai ver esse episódio. Vocês pulam, que agora vocês já sabem o que vai acontecer. Mas vocês entendem? É tipo assim, ó. Vocês tiveram a oportunidade de aprender assim, não aprenderam. Então a gente vai colocar vocês assim, ó. Uma vizinhança, não aprenderam. Vamos colocar vocês então na mesma família, não aprenderam. Então vamos unir vocês. Vamos nascer dividindo o coração de um jeito que ninguém vai poder se separar de ninguém. Vamos ver se vocês não vão aprender a conviver. Mas
É uma maneira que o Espiritismo dá de dizer assim, na marra vocês não têm que aprender. Entendeu? Vocês podem aprender por bem, ou vocês podem desenvolver esse amor da pior maneira. E vai ficando mais difícil, mais difícil. É igual às nossas provações. A gente teve o teste inicial, a gente rodou. Então a gente tem uma segunda oportunidade, que é mais difícil. A gente, da mesma forma, não conseguiu resolver. Então a gente vai chegando num limite em que é aquela coisa assim meio, já que você não resolveu, deixa que eu vou resolver. Eu vou resolver o teu probleminha. Vou colocar os dois juntos de um jeito que ninguém possa se separar. E é assim que o Espiritismo faz. Tu chega no limite para que tu consiga aprender aquilo, mas de um jeito vai ter que aprender. Não existe essa opção de não vou. Entretanto, essa caridade não se deve pedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos, sem cessar de tudo, o que já vos tenho dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou mendigo, adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Eu acho a palavra leproso engraçada, não sei porquê. O que ele quis dizer com isso? Vamos lá. O que vocês entenderam? Independente da condição do outro, a gente também deve amar ele como a nós mesmos. Isso. Assim, a principal coisa que a gente tem que entender é o seguinte: aquela pessoa apareceu na minha vida não foi por acaso. E as condições que ela surgiu na minha vida, eu tenho que aceitar. Eu tenho que amar elas, independente das condições que ela tem. Independente das condições que a pessoa venha. Porque eu quero ver depois. O defeito é nosso. Deixa eu te dizer o que minha mãe dizia pra mim quando era mais nova. Um dia eu não vou mais estar aqui. Nossa. E a única pessoa que tu vai ter pra contar é o teu irmão. Daí eu quero ver se tu precisar ir ao banheiro e tu não tiver o teu irmão pro lado. Ele tá do meu lado, também está fazendo. A mãe Pode falava ir. isso. Olha, eu vou te dizer, eu tinha muito problema com meu irmão Uma quando era aprovação. mais nova. Não pode ser normal. Depois que eu comecei a ficar mais velha, a gente começa a entender certas coisas. Eu já precisei muito dele. Muitas vezes. Que eu não tinha ninguém em casa, só tinha ele. E eu já fiquei muito doente. Muito doente. Vocês assim, eu tive um período ali que eu peguei uma infecção bem forte. Eu não conseguia me levantar da cama. Eu sentia muita dor, muito desconforto. Eu acho que eu nunca emagreci tanto em um período de uma semana. Eu não conseguia comer. Tudo que eu comia, ia. E eu fiquei fraca. E tipo assim, os meus pais trabalham. Não tinha opção. Se eu não tivesse o meu irmão ali, eu não ia ter com quem contar com ninguém. Era tipo assim, leva no banheiro, pega uma água pra mim, que eu não conseguia me levantar nem pra ir tomar banho. Sabe? Ele deixava um banquinho no banheiro, me levava até o chuveiro e depois me ajudava. Então assim, a gente tem que entender que ao mesmo tempo é ruim, mas que tá ali por algum motivo. E que a gente, convivendo, a gente vai entendendo que coisas boas podem surgir daquela situação. Eu sempre quis ser filha única. Quem me conhece, quem conhece minha mãe, vai dizer assim, não, ela sempre disse, eu quero ser filha única. Qual é o teu sonho? Ser filha única, tudo meu. Comida na geladeira é minha, meus pais são só meus. Só que assim, com o tempo a gente vai entendendo por que não as pessoas foram colocadas no nosso caminho. Sabe? Eu aprendi a ser mais forte com a minha irmã mais velha, porque ela me dava na cara e se eu não respondesse eu ia ser fraca. E eu aprendi a ter um amor assim, incondicional pelo meu irmão. E é muito engraçado, porque hoje eu tenho esse amor incondicional pelo meu sobrinho. Eu não sei explicar, sabe? É uma coisa que te vem com o tempo que é muito forte. Eu olho pra ele e eu penso assim,
Se precisasse me jogar na frente de uma bala, eu morria por ti. De tanto que eu amo aquela coisa. Uma coisa assim, ó, que o meu irmão me disse isso com o tempo, a gente vivia se pegando mal. Uma vez ele chegou pra mim e ele disse assim, ainda bem que eu te tive. Porque se tu não fosse grossa comigo, se não fosse agressiva comigo, eu não ia saber me defender hoje. Ele fala isso pra mim. Eu não ia tentar me superar pra conseguir acompanhar. Então assim, ó, às vezes a gente a gente faz um negócio ruim, mas aquilo é por algum motivo também, sabe? Às vezes a gente é grosso, mas a gente tem que ser grosso. Mas a gente aprende. A gente aprende a ser menos grosso e a gente aprende a ignorar as grosserias. Tendo certeza que se alguém for grosso contigo de fora, tu não vai sentir o mesmo impacto. Porque tu já é acostumado com isso. A gente, assim, ó, às vezes a gente não entende o motivo da coisa. Às vezes a gente não entende por que aquele infeliz foi colocado no meio do meu caminho. Ou até afastado, né? Ou até afastado. Tipo, por que o meu amigo, tão amigo, foi afastado de mim dessa maneira, sabe? Às vezes ele foi trocado de colégio, às vezes ele mudou de bairro, às vezes aconteceu alguma coisa assim que afastou ele. E tipo assim, eu pensava, eu gosto dessa pessoa. Só que às vezes a gente vai chegar e vai ver lá na frente aquela pessoa não era. Não ia se encaixar, não ia me ajudar. Talvez ela até me prejudicasse, ela foi tirada por algum motivo. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Eu odiava com todas as forças a pessoa que era minha coordenadora no meu segundo estágio. Mas vocês pensam num ódio. Eu ia pro banheiro e chorava de tanta raiva e tristeza que me dava dela. Eu passei 10 dias, eu pensei assim, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais essa bolsa. Eu vou embora. E tipo assim, ó, as coisas aconteceram de um jeito, tá certo que demorou muito pra mim, mas hoje eu olho pra trás e tipo assim, a pessoa, eu gosto muito dessa pessoa hoje, sabe? Eu olho pra trás e fico pensando, poxa, era alguém que queria me jogar pra frente, que tava ali porque eu precisava dessa pessoa no meio do caminho. Mas ela era o que? Rígida demais? Ela era grossa, ela me chamava de burra, dizia que eu nunca ia conseguir. E tipo, isso me fazia ter mais vontade de conseguir. Ela dizia, vai pra casa se tu não aguenta a pressão. Tá fazendo o que aí? Ela fazia bem assim comigo. Ela olhava pra mim, ela dizia assim, vai chorar? Só que falta tu chorar aqui no trabalho. Se tu não tá querendo trabalhar, tem um monte de gente que quer. Vai embora! Vai pegar um trabalhinho que tu aguente. E tipo assim, ó, hoje eu olho pra trás e eu fico pensando assim, se alguém fala isso na minha cara, eu não ligo. Que a gente aprendeu tanto a ouvir isso que a gente já ignora esse tipo de coisa, entende? A gente chega num ponto que a gente pensa assim, não faz diferença na minha vida, se tu não tá feliz comigo aqui, vai tu embora, sabe? E isso tudo leva tempo, só que a gente entende que lá na frente a gente precisava passar por isso, que a gente precisava aprender alguma coisa com isso. Perguntem pra Dona Shirley. Eu não gostava da Dona Shirley. Hoje eu adoro ela. Ela é uma das pessoas que eu mais gosto na vida. E tipo assim, ela era difícil de lidar. São colocadas pessoas em situações diversas na nossa frente. E às vezes a gente não sabe o que fazer com isso. Sabe? Às vezes a gente é colocado numa posição que a gente não esperava, diante de pessoas que a gente não esperava. E a gente tem que entender que todo mundo tá ali por algum motivo. Se esse estranho veio conversar contigo em algum momento, é porque aquele estranho precisava conversar contigo naquele momento. Eu sempre tenho essa ideia, assim, ó, de que ninguém vai aparecer no meio do meu caminho por acaso. A pessoa tem um passado e alguma coisa fez com que ela estivesse ali contigo naquele momento. Exatamente. Todo mundo tem um passado e a gente não sabe qual foi o nosso planejamento futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 5 anos, 6 anos. E é difícil, né? É muito difícil a gente ter que pensar assim, o que aquela pessoa tá na minha vida? De novo.
Às vezes aquela pessoa ali tá na tua vida pra te ensinar alguma coisa moral. Às vezes aquela pessoa tá na tua vida porque tu vai precisar dessa pessoa lá na frente. A gente não sabe.